Olá, graça e paz, tudo bem? Aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, pastor Salatiel Silva, e você está no canal Ideia de Jesus Cristo. Desde já, quero lhe pedir, se inscreva no canal, comente e compartilhe com seus amigos. Aproveitando o ensejo, siga-nos nas redes sociais, estamos no TikTok e também no Instagram. Hoje abordaremos um tema muito relevante, ainda mais nos tempos odiernos. O tema de hoje é: o Espírito Santo rouba a consciência de alguém? Nós estamos vivendo uma forma desenfreada com o movimento pentecostal no Brasil e no mundo, em especial em nosso país. Até onde é avivamento do Espírito e até onde é o emocionalismo, a emoção. E aqui nós vamos falar sobre a razão e a emoção à luz da Bíblia, o que é avivamento. Para falar o que é avivamento, vamos começarmos sobre a Rua Azusa, onde aconteceu o maior avivamento da época, lá no ano de 1906. Lá na Azusa Street, através de um pregador de nome Charles Parham, ele trouxe uma repercussão nacional e internacional no início do século. Deus, usando poderosamente a vida do pregador avivalista Charles Parham, a qual, debaixo da autoridade divina, impôs as suas mãos sobre uma senhora de nome Agnes Osman, a qual foi a primeira a falar em línguas estranhas no ano de 1900. Mas quem trouxe esse movimento pentecostal para o Brasil? Lá em 1910 a 1950, a CCB, a Congregação Cristã do Brasil, através do seu líder na época, Luigi Francesco, e também a Assembleia de Deus, através dos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre. Essas duas igrejas tiveram um campo brasileiro só para si, durante 40 anos. E durante 40 anos foram marcados pelo movimento pentecostal. Nessa palavra pentecostal, eu quero aqui também já introduzir com o vídeo que nós iremos ver agora. O que é ser pentecostal? O que é ser cheio do Espírito Santo? O que é ser renovado? Nós estamos vivendo uma época no Brasil e no mundo, a qual as igrejas já não dá para distinguir mais se são igrejas evangélicas ou se é um outro tipo de religião. Nesse vídeo que irei mostrar, não quero denigrir a imagem de ninguém, tampouco falar mal de alguém. Porém, quero usar como parâmetro. Será que Deus trabalha dessa forma? De uma forma desorganizada, de uma forma a qual a pessoa perde os sentidos, de uma forma a qual as pessoas parecem entrar em transe? Será que o Espírito Santo de Deus deixa a pessoa no estado de transe? Sai do seu subconsciente? Vamos ver à luz da Bíblia. Mas antes disso, vamos ver essas imagens. E eu gostaria que você comentasse. Comentários relevantes que nos ajude a propagar o Evangelho, mas um Evangelho genuíno. Toca, Jesus! Galileia, passeia pelas águas e peleja nessa terra.
terra. Grandão, grandão da Galileia, muca na guitarra, bota tudo pra quebrar. Grandão, grandão da Galileia, passega pelas águas e peleja nessa terra. Grandão, grandão da Galileia, Marquinho na batera. O que vocês acharam desse vídeo? Será que Deus atua de uma forma tão desorganizada dessa, ao ponto das pessoas perderem o sentido, perderem a sua consciência e trombarem, caírem e fazer movimentos, sons de outras religiões e não aquela que somos acostumados a viver? Vamos ver o que a Bíblia diz, o que Paulo vai dizer à igreja aos Coríntios. Eu gostaria de ler com você. Se você tiver sua Bíblia aí, pegue, vamos ler juntamente o que Paulo está ou estava exortando a igreja de Coríntios. Lá em 1 Coríntios, capítulo 14, Deus, através da vida de Paulo, escreve: ordem nas reuniões da igreja. Portanto, que diremos, irmãos, quando vocês se reunirem? Cada um de vocês tem um salmo, uma palavra, uma instrução, uma revelação e uma palavra em língua, ou uma interpretação. Tudo seja feito para edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, deve falar em 2, no máximo 3, e alguém para interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo ou com Deus. Tratando-se de profeta, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se você vê uma revelação ou alguém que está sentado, cale-se primeiro, pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, com todas as congregações dos santos. Esta é a instrução de Paulo, que tudo seja de forma ordeira e não bagunçada da forma que ora vemos. Quando o Espírito Santo atua na igreja, é de forma solene. Um se cala para ouvir o que o Espírito diz à igreja. E aquele que fala em língua, que tenha um que interprete, para que o culto seja entendido, o culto seja ordeiro. E sobre essa ordem e sobre esse entendimento, olha que Paulo vai dizer sobre o culto racional. Veja o que o apóstolo Paulo diz aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai-vos vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sede conformados nesse mundo, mas sede transformado pela renovação, ou seja, pela palavra, do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa e agradável e a perfeita vontade de Deus. 1 Coríntios 12, 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. 1 Coríntios capítulo 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sedes meninos na malícia e adultos no entendimento. Versículo 23 vai dizer: se, pois, toda a igreja se congregar no lugar, e todos falarem língua, e entrarão indoutos ou infiéis, não dirão porventura, que estáis, esses estão loucos? Hoje recebemos todo tipo de classe em nossas igrejas. Pessoas indoutas e pessoas de letra, pessoas de um bom entendimento. Se houver essa bagunça, essa desordem, as pessoas irão entender? Ou elas vão pensar que estão em uma outra religião e não aquela que dizemos ser a religião cristã? Vemos aí pessoas subindo sobre paredes, pegando os púlpitos
um braço pulando, correndo, caindo, parece perder um sentido. Imagina uma pessoa que nunca foi na igreja e se depara com uma situação dessa. Se nós já ficamos abismados com esses absurdos, imagina uma pessoa que está entrando a primeira vez numa igreja cristã. E a pergunta que faço-lhes uma vez mais: o Espírito Santo rouba a consciência de alguém ao ponto de deixá-la em transe e essa pessoa não saber o que fez? Porque geralmente esses cultos são marcados por quedas, são marcados por profecias, revelações de forma desorganizada. As pessoas caem, levantam, não há transformação de vida, de caráter. E no fim do culto pergunta para essa pessoa: como foi o culto? E principal, qual foi a palavra? E a resposta é: não sabemos, pois o culto estava tremendo. Não existe avivamento sem a palavra. É a palavra de Deus que gera avivamento. Lata vazia faz barulho, mas não tem conteúdo. A lata cheia pode até não gerar um som tão alto, mas está cheio de conteúdo. Seja uma lata cheia, não a lata vazia. Mas vamos ver o que é ser cheio do Espírito Santo e ser pentecostal. Vamos ver? O que é ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo é um tema central na fé cristã. Baseado através da Sacra Escritura, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade e a sua presença é crucial para o crescimento espiritual das nossas vidas. E a manifestação do caráter de Cristo em nós. Essa expressão, ser cheio do Espírito Santo, significa que nós temos que estar baseados na Sacra Escritura. Viver uma vida relevante através da Bíblia. Viver através do que o Espírito produz em nós. A Bíblia nos ensina sobre a plenitude do Espírito Santo em várias passagens. Uma das mais conhecidas é encontrada em Éfeso, capítulo 5, versículo 18, onde Paulo exorta os crentes a não se embriagarem com vinho, na qual há devassidão, mas serem cheios do Espírito Santo. Isso implica que ser cheio do Espírito Santo é uma experiência que deve ser buscada e cultivada. É a evidência da plenitude do Espírito. A plenitude do Espírito Santo se manifesta através de várias maneiras na vida de cada um dos crentes. De acordo com a Bíblia, o fruto do Espírito, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 a 23 em diante, vai dizer: encontramos uma lista de características que surgem na vida de alguém cheio do Espírito Santo, incluindo amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e autocontrole. Paulo descreve em 1 Coríntios, capítulo 12, Paulo vai dizer sobre os dons espirituais que são dados a cada crente pelo Espírito Santo, para ser cheio do Espírito, para levar a manifestação desses dons para a edificação da igreja, e não sua, tá? Ter uma vida de oração, a plenitude do Espírito Santo. Ter uma vida íntima de oração. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26, onde o Espírito Santo intercede por nós. Em gemidos inexprimíveis. A plenitude do Espírito Santo não é experiência única, mas é um processo contínuo da vida cristã. É algo que deve ser buscado todos os dias através da oração e da leitura bíblica. E a submissão e a vontade de Deus. É um relacionamento profundo com o Espírito Santo, permitindo que ele guie, nos capacite, transforme a nossa vida. Ser cheio do Espírito Santo é um mandamento bíblico, é uma experiência transformadora na vida do crente. Isso não apenas resulta em uma mudança interna, mas manifestada pelo Espírito Santo, pelo fruto do Espírito, e o uso dos dons espirituais
mas também nos fortalece na relação com Deus. A busca contínua por essa plenitude nos leva a uma vida de maior santidade, o amor e ao serviço ao próximo. Portanto, é fundamental para cada crente buscar cultivar a plenitude do Espírito em suas vidas, permitindo que ele guie em todos os aspectos da vida. Que a frase culto racional a Deus esteja associada a essa passagem, especificamente aqui na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 2, versículo 1. Aonde está, eu vou citar esse versículo em seguida e explicar o significado. Como eu já tinha lido lá atrás, rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, e apresentais o vosso corpo de sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nesse versículo, o apóstolo Paulo está exortando os crentes a oferecer seus corpos em sacrifício vivo. A expressão culto racional pode ser entendida da seguinte forma. Quando falamos desse culto racional, refere-se à adoração a serviço a Deus. Paulo está incentivando os crentes a adorarem a Deus, não apenas em rituais ou cerimônias externas, mas também através das suas vidas diárias. Quando nós estamos vivendo uma vida diária com Deus, essa palavra racional pode trazer algo lógico ou razoável, como Paulo está dizendo, que o culto deve ser fundamentado na razão e no entendimento, na razão e no entendimento. Isso implica que a fé não é apenas uma questão emocional ou ritual, mas também um entendimento e um compromisso com Deus, e ter uma consciência que está servindo a Ele na sua essência. Paulo está enfatizando a importância de uma fé genuína e prática, na qual os crentes ofereçam a Deus não apenas os rituais religiosos, mas também as suas vidas diárias, agindo de maneira santa, agradável a Ele. Em vez de sacrifício de animais, como era comum nas práticas religiosas antigas, Paulo está dizendo que os crentes devem oferecer a si mesmo como um sacrifício vivo, ou seja, viver de uma maneira que seja consagrada a Deus todos os aspectos da sua vida. Portanto, o culto racional a Deus, na visão de Paulo, envolve uma adoração baseada na compreensão, no compromisso e uma vida transformada pelo poder do Evangelho de Cristo. É uma chamada à integridade e o compromisso total com Deus em todas as áreas. Se você não for cheio do Espírito Santo, você será uma pessoa que não será guiada. E por não ter o contato íntimo com o Espírito Santo, a sua emoção aflora. E quando a sua emoção aflora, através de um batuque de um tambor, através de uma profecia falsa, através de palavras que não são genuínas, vai mexer com o seu emocional. E mexendo com o seu emocional, você vai externar de forma, como nós vimos aí no vídeo, pessoas que parecem que estão em transe. Mas Paulo está exortando que nós venhamos ser cheios do Espírito Santo, porém, que nós tenhamos um autocontrole, um entendimento e saber oferecer a Deus um culto agradável, um culto racional, um culto ordeiro. Não isso que estamos vendo. Já virou um picadeiro e não mais uma tribuna. Já virou qualquer outra coisa, menos o Evangelho. O Evangelho é o que nos leva e nos conduz ao céu. O Espírito Santo, quando Jesus ascendeu aos céus e diz que enviaria um para nos consolar, o Espírito Santo veio para nos orientarmos. Paulo diz, quando eu era menino, falava como menino. Hoje sou adulto, tenho que agir como um adulto. Como eu disse na introdução aqui do vídeo, sou um pregador avivalista. E no começo do meu ministério, ainda jovem, vivi um pouco dessa coisa. Aonde achava que o movimento, o barulho trazia a unção, a graça para a igreja. E na realidade, não é isso. Um antigo pastor meu dizia, nunca espere o glória da igreja, o aleluia da igreja, para ter como
parâmetro se a sua mensagem está boa, ou se a igreja está recebendo, ou que se não vai explodir, não vai ser o apogeu de glória. Pois quem está comendo não pode falar de boca cheia, mas depois que saciar, esse vai agradecer. Então, nem todos que estão calados na igreja estão vazios, e nem todos que estão rodando na igreja estão cheios. Pegou essa? Repito-lhes, nem todos que estão calados dentro da igreja estão vazios, e nem todos que estão rodando, caindo, voando, descendo, estão cheios. Emoção não é espírito, e o Espírito de Deus não tira ninguém do seu subconsciente, do seu estado normal, te deixando em transe. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, e ele é educado, ele vai agir de uma forma tranquila, tá? Agora, cabe a você a decidir, continuar na emoção ou ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito é viver uma vida contínua com o Espírito Santo de Deus. Que Deus os abençoe. Fica aqui um grande abraço do pastor Salatiel Silva e, por gentileza, se inscreva no nosso canal e siga-nos nas redes sociais, no TikTok e também no Instagram. Que Deus os abençoe. Até o próximo vídeo.